O rapaz vai passar levemente a mão direita pelo rosto da mulher. Ela vai sorrir, olhar para baixo. Ela passa o dedo indicador da mão esquerda pelo cabelo, deixando atrás da orelha. Não era pro celular dela ter tocado. Tudo bem. Ele se aproxima para beijar ela. E aí o celular toca de novo. Quem falou que era pra tocar esse celular? E agora não era pra eles estarem brigando, né? Isso aqui é uma cena romântica, afinal de contas. Por que eles estão brigando? É fácil escrever uma história, é difícil escrever uma boa história. Então eu já escrevi muitas coisas que depois eu falei, nossa, eu não curti, e depois coisas que eu achei muito legais, assim, falando, nossa, esse realmente foi um produto que eu gostei. Mas eu acho que o mais importante, assim, a maior dificuldade de escrever uma história, pra mim, vem da técnica. Às vezes eu vejo boas ideias que são desperdiçadas porque a história não está bem contada. Então, por ser uma coisa assim, você tem um lápis, um papel, sei lá, um computador e vou escrever uma história. Não é tão simples, né? Se você tem um pincel e uma tela e tinta, não significa que você é um pintor e muito menos se você tem você é um dentista porque você tem uma cadeira, uma broca, sei lá. Então, acho importante pensar que tem uma técnica por trás de escrever. Eu gosto muito de armar, trabalhar com escaleta e armar assim, um esquema visual muito claro assim, para eu entender o movimento do roteiro. E aí depois partir para escrever as cenas. Eu gosto também, cada processo é um processo, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é depois de pensar da estrutura da história, mergulhar no universo dos filmes. Assim, eu gosto, por exemplo, na época que eu fiz o Cidade Baixa, eu passei alguns meses vivendo nos puteiros da Cidade Baixa, morando ali morando em torno ali do Cais do Porto, passava noites conversando com as pessoas, anotando conversa. Agora eu fiz a série de boxe, resolvi lutar boxe para aprender. Para mim é sempre importante mergulhar no universo que eu estou escrevendo. Quando eu era mais nova, eu achava mais difícil ter ideias, assim. Eu precisava recorrer a coisas que tinham acontecido, que eram muito marcantes, para achar que aquilo valia a pena ser contado, assim. Então, tinha que ser emoções muito fortes para valer a pena ser contado. Conforme você vai ficando mais velho, você conhece muita gente, a sua família vai mudando, as pessoas casam, separam, têm filho, tentam fazer uma coisa, não dá certo, perde emprego. E aí, com o passar do tempo, você acaba conhecendo tanta gente que não é tão difícil assim você se projetar nessas histórias que você viu para buscar ideias. Porque o mais legal, eu acho, que eu fui descobrindo depois, é tentar achar coisas que de alguma maneira ressoam pra você, sabe? Não só coisas que você tem alguma propriedade pra falar, ou você tem alguma curiosidade real pra falar, sabe? Você tem algum motivo pra... Por que o seu olhar sobre aquilo vai ser relevante? Por que vale a pena você procurar tal assunto? Aí eu acho que talvez daí nascem ideias mais interessantes, assim. Então, pra mim, atualmente, eu acho que, fatalmente, eu sou o vetor principal para as minhas ideias, assim. Elas passam pela minha sensibilidade, pela minha experiência de vida, mesmo que eu vá falar de uma coisa, sei lá, de uma pesquisa científica ou de sei lá, de uma história de época, entendeu? Eu acho difícil eu ser um roteirista que vai fazer um negócio completamente neutro, que não tem a minha personalidade, sabe, a minha personalidade. Então, as ideias que eu tento ter já tem um pouco do meu DNA, da minha experiência, do que eu enxergo na vida das pessoas, de coisas que eu vejo as pessoas vivendo. Eu acho que, assim, tem um lado um pouco mala de roteirista que a gente fica caçando histórias e caçando acontecimentos e tentando ter sacadas. Eu acho que isso acontece agora, por exemplo, que tem um monte de séries sendo feitas no Brasil, com esses canais de streaming estrangeiros, aí todo mundo quer ter um recorte, ter uma sacada, e aí fica um pouco mala, assim, porque as coisas não são tão genuínas, mas acho que as melhores ideias que eu tive vieram um pouco da minha percepção do mundo ao redor e das coisas que estão mudando, assim. Quanto mais eu vejo que tem um tom pessoal, mais legais elas são, sabe?
Acho que a maior dificuldade é realmente contar uma boa história, o roteiro é tudo. Eu acho que é o Doc Comparato que fala que com um roteiro bom, você pode ter um filme bom ou ruim, mas com um roteiro ruim, você jamais vai ter um filme bom. E para ter um roteiro bom é muito difícil, como é difícil ter um quadro incrível, como é difícil ter uma poesia que realmente sensibilize todo mundo, como é difícil em qualquer outra profissão. Mas a gente acha que tem essa ilusão de que escrever é fácil, contar uma história é fácil, pela facilidade das ferramentas, mas não significa que é realmente fácil. Café. O café vai cair bem. Mais do que travar, eu acho que pra gente, roteirista, principalmente quando você está em fase de escrita, de entrega, e principalmente quando você é roteirista, que você nem sempre acontece, mas por exemplo, quando você é o roteirista responsável por dar o roteiro final de toda uma temporada, cara, isso é um trabalho assim imenso, cara. Então você tem, sabe, você tem que pegar do primeiro ao 13º episódio, sei lá quantos, né? Quantos episódios estiver na temporada, e uma série de questões que você tem que afinar e não sei o que, para uma coisa funcionar bem no episódio 7, você tem que deixá-la bem preparadinha no episódio 3, sabe? Se algum personagem tem um bordão, você tem que cuidar para que esse bordão apareça pelo menos uma vez em cada episódio, sabe? É uma atividade muito complexa. Então, mais do que travar, quando você escreve por muitas horas seguidas, o cérebro frita. Então, sabe, chega uma hora que não vai mais. Então, realmente você tem que dar uma parada. Eu deito na cama, boto uma música, fecho o olho, mesmo meia hora para mim já tá bom. Ou realmente vou dar uma volta, eu falei brincando naquela hora, mas realmente vou dar uma volta, lavo louça, né? Você tem que sair um pouco, porque o nível de concentração é muito grande, né? Então o cérebro dá uma zoada. Acho que a gente precisa de um tempo ali de tranquilidade, assim. Eu tenho uma certa dificuldade às vezes de criar, principalmente de dar um pontapé inicial numa ideia no meio da vida cotidiana, corrida. Então às vezes eu me isolo numa praia, na Praia do Forte, antigamente eu escrevia em Itaparica, sempre meio que na Bahia, e eu tenho a tranquilidade, o barulho do mar. Para mim é super importante para eu escrever, então quando eu estou bloqueado eu primeiro me mando para uma praia. E hoje em dia, assim, para mim está muito claro que tem uma coisa técnica que é fundamental, assim. Quando eu ouço bloqueio criativo, eu já imagino o escritor na praia, andando, tentando se desbloquear criativamente. Eu não tenho esse tempo, eu não tenho. Se eu tenho um problema, eu vou tentar atingir ele usando as ferramentas que eu sei. E se eu estou numa mesa de roteiro, eu vou explicitar o problema para cada um com a sua ferramenta conseguir mexer naquilo. Normalmente não está ali o problema, parei de escrever aqui um pouco porque eu não consigo avançar. Provavelmente o problema não está aí, está um pouco antes, então eu já sei isso, então eu volto um pouco na história, eu não consigo usar essa palavra muito, porque eu acho que a gente está criando a partir do nada, né? Normalmente a gente está preenchendo uma folha ali vazia. O que é aquela folha vazia? É o próprio bloqueio criativo em si. Então, o seu bloco de esculpir é o bloqueio criativo. Então, você não estou com um bloqueio criativo, você tem ele, você abraça, dorme com ele, janta, toma banho com ele. Não tenho como dar um nome para aquilo especificamente, porque é o que a gente trabalha no dia a dia, entendeu? Eu ouvi essa história do Felipe Braga, que é um roteirista muito bom também. Ele trabalhou naquele filme, na adaptação do roteiro em inglês para o português, daquele filme Trash, que o Stephen Daldry dirigiu, e que o Stephen fez um negócio que eu adotei isso agora, quando dá essa travada. Eu achei muito boa, essa é uma boa dica para quem está começando. Pode ser um filme dramático, tá? E é uma cena que você está travado e não sabe como... E se fosse um filme de terror, como a gente faria essa cena? E se fosse uma comédia romântica, como a gente faria essa cena? E se fosse um besterol, como a gente faria essa cena? Se fosse um musical, como... Não, mas essa é uma cena de um maluco que vai decapitar uma criança. Tá, e se fosse um musical? E se fosse uma comédia? Essa pergunta, e se, é o melhor remédio para
bloqueio criativo, para síndrome da página em branco. E se? E uma hora você vai encontrar uma saída. Pode não encontrar uma saída plenamente satisfatória e ficar frustrado com o seu resultado porque não dá mais tempo? Pode. Mas a vida não é perfeita. Se fosse assim, todo o trabalho que você faz uma obra-prima ia ser maravilhoso, né? Não tem, né? Eu não escrevi nunca nenhum roteiro tão bom quanto Cidade de Deus. Acho o roteiro do Tropa 2 muito bom, mas não acho tão bom quanto Cidade de Deus. Foi meu primeiro, e aí eu vou ficar chorando, que nunca mais vou conseguir chegar aqui. E se eu não chegar? Paciência. Vai fazendo, é tentando. A gente não sabe o que vai dar, na verdade. Esse trabalho criativo, ele é muito um salto no escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Preciso de alguma ideia. Não sei se vocês lembram de uma greve que houve em Hollywood com foco nos roteiristas. Os roteiristas pararam a indústria. Vocês sabem qual era a principal argumentação para essa parada estratégica da categoria? Não era só a questão dos contratos para direitos conexos internacionais com a venda dos conteúdos dos roteiristas para o mercado internacional, que eles achavam que o share estava muito pequeno. Era, sobretudo, porque o mercado estava diminuindo o tempo de pesquisa para os projetos. O sindicato, por exemplo, the Writers Guild, previa que você tivesse pelo menos 1 ano de pesquisa para um longa-metragem, para você ter o domínio daquilo que você está escrevendo. E as produtoras estavam pressionando para que esse tempo fosse reduzido de 1 ano para 6 meses. Aqui o que eu vejo, e tomara que isso circule através de um número maior possível de pessoas, para que o mercado possa refletir. Aqui o que a gente encontra é o cara te entrega um projeto hoje e te dá um mínimo de tempo para você entregar ou um primeiro tratamento, ou um piloto, ou uma bíblia de um assunto que muitas vezes você não domina absolutamente. Então, essa qualidade, essa barra só vai ser elevada quando o mercado criar uma consciência de que esse tempo da pesquisa não é um tempo em que o roteirista está reivindicando para ganhar um pouco mais ou fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. Não, esse é um tempo fundamental para que você possa mergulhar naquele universo tendo total domínio e conhecimento daquilo que você vai escrever. Então, o meu processo criativo passa rigorosamente pela pesquisa. O mais importante é a minha imaginação. Eu só pesquiso para alimentar a minha imaginação. Eu não me preocupo se alguém disser, mas isso não acontece. Mas alguma lei da física proíbe que isso, algo assim aconteça? Alguma coisa? Não. É possível. Se é possível, eu faço. Não, é a minha imaginação que vem em primeiro lugar. Eu, no Tropa de Elite 2, por exemplo, tive muitas brigas com o Padilha e com o Wagner, porque eles ficaram como eles ficaram mais próximos do pessoal da polícia, lá do batalhão de choque, lá do BOPE, do que eu, porque o Zé que entrevistou os caras, depois o Wagner filmou com eles, eles ficaram muito contaminados pelo que os caras diziam que faziam. E eu comecei a ter umas discussões com eles. Falei assim, mas gente, isso vai ficar, se a gente não fizer assim, o filme vai ficar... Então vamos mudar totalmente isso aqui, porque isso aqui vai ficar frustrante no final do filme. Não, mas é assim que acontece.
Bom, aí a gente, claro, né, todo mundo discutindo, a gente chega a um acordo comum e o filme ficou bom pra caramba, não tenho nenhuma reclamação. Mas eu me lembro uma vez que eu estava num táxi com a minha mulher, a gente estava, não sei, e aí tinha uma televisãozinha no táxi, tinha tido uns traficantes no Rio tinham atirado com uma bazuca num helicóptero da polícia, com uma bazuca. Aí eu mandei uma mensagem pro Zé e pro Wagner. Gente, vocês viram que absurdo que aconteceu no Rio? Os caras atiraram com uma bazuca no helicóptero, eles não sabem que isso não acontece na realidade. Entendeu? Se eu escrevesse que uma cena em que os traficantes derrubariam um helicóptero da polícia com uma bazuca, não foi o que aconteceu, tá? Mas é só um exemplo. Certamente eles diriam, mas isso nunca aconteceu. Eu realmente, esse é um argumento que não faz o menor sentido para mim. Alguém fala assim, mas isso não acontece, ou isso não aconteceu. Gente, o seu trabalho como roteirista é fazer que qualquer absurdo possa ser crível. O mercado está maluco, é até assustador, estão produzindo muito, estão produzindo demais. A gente está com dificuldade de montar equipe, tanto de montar equipe de roteiro quanto em todas as áreas. E aqui sempre, quem mandava era o diretor ou o produtor. E as produtoras eram feitas meio de diretores que vinham da publicidade, então era muito assim. Aí vem esses canais, essas plataformas, e eles estão falando, não, eu quero saber quem é o roteirista, quem que vai escrever, quem que tem a visão dessa série. E isso é muito benéfico pra gente, muito, muito. Isso é uma coisa que eu ficava brigando lá atrás, que uma série, um filme faz sentido ser do diretor, porque tem 90 páginas. Geralmente o diretor trabalha junto com o roteirista para passar a visão que ele quer daquele filme. Então faz sentido, ele consegue dominar 90 páginas e ir para o set saber o que ele está fazendo. Uma série, geralmente tem mais de um diretor para dar conta de filmar tudo aquilo. Quem que tem domínio de tudo aquilo? Quem que sabe que não pode mudar essa palavra porque essa palavra vai ser resgatada lá no episódio lá para frente? Quem que sabe qual é a curva do personagem? Quem que sabe tudo isso? O criador, o roteirista-chefe. Então, esse cara que tem a visão, então esse cara que tem que estar unificando todos os processos. E aí eu estou vendo isso acontecer já. Neste sentido, eu acho que a profissão do roteirista está mais valorizada. Se não me engano, a indústria do entretenimento, do audiovisual hoje significa 0,6% do PIB. Isso é muita coisa. Está falando de muitos empregos e muitas pessoas trabalhando na indústria do audiovisual. Então, acho que a profissão do roteirista é mais valorizada no momento em que a gente precisa de mais roteiristas para contar boas histórias. Na verdade, assim, quem vem com a mentalidade estrangeira já tem um pouco essa percepção, a Amazon e Netflix. E a Globo sempre teve essa mentalidade de valorizar o autor. Mas eu acho que, então, ao mesmo tempo que todos esses comandantes do mercado, de alguma maneira, sabem que precisam valorizar, que precisam de autores e que, portanto, precisam valorizá-los, isso não necessariamente se reflete no dia a dia da cadeia de produção. Eu não sei se eu estou sendo otimista, mas eu sinto que a tendência é isso equalizar cada vez mais, porque como quem contrata as produtoras sabe o valor que tem o autor, as produtoras como mercado vão ter que de alguma maneira valorizar essas pessoas, porque senão elas não vão ter as pessoas que são profissionais competentes, capazes de criar os bons produtos audiovisuais, sabe? Então eu quero crer que e também porque existem assim grandes roteiristas estabelecidos e com força de negociação, pressionando também para que essa valorização se dê, sabe? Através de associações ou individualmente em cada contato de trabalho. Então quero acreditar que esse desnível vai se reduzir, sabe? Eu acho que é fundamental que um país
que quer ter algum tipo de identidade, produza audiovisual, né? Um país que não tem cinema e não tem audiovisual é como se fosse uma casa que não tem nenhum espelho, assim, as pessoas não conseguem ver a sua própria imagem. Então acho que é fundamental ter incentivo, acho que bacana que também criem outras maneiras que não sejam só subsídio de governo. Agora claramente tem as televisões todas que estão entrando com essa busca por séries, há um claro desenvolvimento de mercado, mas acho que algum tipo de subvenção de governo, né, é fundamental. Assim, se não houver, a gente mergulha na barbárie e toca fogo em tudo. Né? Quando eu saí dos Estados Unidos e voltei para o Brasil, eu trouxe a informação de lá de que o mercado ia mudar muito rapidamente. Para você ter uma ideia, eu já era assinante do Netflix nos Estados Unidos, peguei o começo e falei, gente, o streaming é uma revolução. Primeiro pela quantidade de conteúdos que um streaming pode disponibilizar. A informação que eu obtive através de um amigo do mercado é que são 4.000 conteúdos só no grupo Netflix. Falei, bom, então o futuro do nosso negócio passa pelo roteiro, porque a demanda vai ser cada vez maior, outros streamings serão criados, como a gente está vendo agora. Então a gente, nesse momento, tem uma demanda para o roteirista que a gente nunca viu antes. Agora a gente sabe, né? Tem Prime Video, que é o streaming da Amazon. Agora houve a fusão da Disney com a Fox, vão vir com um streaming ainda mais poderoso. HBO tem HBO Go. A Globo está tentando se organizar aí pela Globoplay. Então, se a gente olha para o cenário hoje e olha para o cenário do passado, lá quando eu comecei, hoje a gente diria, sem medo de errar, que é a profissão do futuro. Porque, por onde é que você vai suprir essa demanda? Pelo roteiro.